Doutor Alexandre, eu já falei um pouquinho sobre o que a gente vai falar e queria então que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua atividade no momento Sim. e como é que você está vivendo também os atendimentos nesse momento. Mas conta um pouquinho para a gente primeiro de você e de como é o seu trabalho. Eu sei que a formação do Dr. Alexandre, ele é médico, acupunturista, é, é doutor e pós-doutor em neurociência. Então é uma mistura muito interessante, né, doutor Alexandre, porque abarca muitas questões do ser humano aí. Conta um pouquinho para nós, então, sobre você primeiro. Sim, pois não. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bacana participar desse tipo de atividade. Como vocês podem perceber, eu não tenho muito familiaridade com essas mídias e eu peço perdão mais uma vez pelo atraso, inclusive, uma dificuldade minha mesmo, viu? Me perdoem. Bom, eu sou médico, né? E eu tenho mais ou menos aí uns 20 anos de formação. Na minha prática clínica, eu sou especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa. Como já foi dito, né, eu tenho doutorado e pós-doutorado em neurociência. Eu atendo pacientes no meu consultório e também aqui na minha região. Eu moro aqui em Bragança Paulista e atendo também aqui em Atibaia. E, enfim, já fiz uma porção de coisas, mas eu acho que esse é um bom resumo da minha trajetória até aqui. E em termos de atendimento, o que eu tenho experimentado como é que eu vou dizer? Ainda estava conversando com um colega hoje. Tenho atendido muitas pessoas ansiosas, sabe? Essa pandemia tem Ah, mexido muito com o emocional das pessoas mesmo. Eu permaneci com o atendimento suspenso durante 2 meses, né? sei. Então, os meses de abril e maio, eu tive o atendimento suspenso por decisão minha mesmo. Entendi que era o momento de suspender atendimento tanto no meu consultório particular como nos outros lugares que eu trabalhava. Eu trabalho basicamente com consultas e procedimentos eletivos, então não havia muita justificativa para expor meus pacientes a Sim, risco, né? Mas sim. desde que eu voltei, no finalzinho de maio, eu tenho percebido que os pacientes eles têm voltado com muitas aflições, né? Com muitas questões relacionadas à pandemia. Eu tenho tido a oportunidade de estar perto também de uma empresa grande daqui da nossa região. Eu, nesse período, tenho prestado uma consultoria para eles também. Ah, que legal. E a gente vê as pessoas muito aflitas de maneira geral, né, com essa questão toda da pandemia. E a minha atividade, né, falando um pouquinho mais da minha realidade, do meu atendimento, é que eu tenho muitos pacientes que me procuram justamente por transtornos de humor, né, seja ansiedade, seja depressão, seja síndrome do pânico. Então eu já tenho uma grande procura desse perfil de pacientes, né? Além de pacientes crônicos, com doenças crônicas, né? Sei. Principalmente, principalmente a parte de dores musculoesqueléticas, enfim. Na minha especialidade a gente lida bastante com esses dois públicos, né? Pacientes crônicos Sei. com dores, de maneira geral, dor crônica, e pacientes com transtornos de humor. Então é um perfil muito afetado, porque as pessoas estão em casa, estão sedentárias, estão sem poder sair, estão num sofá, estão trancafiadas, sem poder se mexer muito, então afeta o físico, porque, né, obviamente não é uma condição ideal para o corpo de ninguém, e também afeta o Sim, sem emocional. dúvida. Então Sem eu dúvida. tenho tido contato muito diretamente com essa realidade agora. O doutor Alexandre, o que mais tem chegado dentro dessas questões de humor e de ansiedade e tal é decorrente de medo, de luto? O que mais define essa situação pelo que você tem visto? Porque o Olha, luto na não é nossa... só de Sim, pessoas que morrem, né? Acho que as pessoas perderam sim. muita coisa, então elas estão enlutadas pela falta de liberdade, às vezes pela falta do trabalho, às vezes pela falta de convivência, né?
Sim, exato. Apesar de que eu tenho, na verdade, vários pacientes enlutados mesmo, né? Enlutados de fato, Ah, por terem perdido sei, amigos ou familiares mesmo em decorrência da pandemia, né? sei. Mas a maior parte, de fato, a parte emocional, assim, da ansiedade, vem das incertezas, né? Vem é, Sei. da, da perda do controle, se deparar com planos que foram frustrados, né? Tantas pessoas tinham planos para 2020, nós mesmos, creio que todos, né? Sim, é verdade. Mas isso foi frustrado nessa pandemia e as pessoas tendo que lidar com isso tudo, infelizmente não têm lidado muito bem. É, mas é difícil mesmo, né? Por isso que a gente tratou na primeira live, lá o assunto foi plantar agora para sobreviver depois, porque eu acho que esse é um momento de plantio mesmo, né? Já que a gente não está conseguindo tomar grandes decisões por conta dessa incerteza, né? E Sim, colher exato. agora é meio difícil também, né? Então vamos plantar, pelo menos eu acho que a gente cria a esperança, né? Fazendo esse plantio agora. Sim, exato. E no meu caso, a parte física, a parte orgânica, né, tem um papel importante, né, porque as pessoas tendem Sim. também a não se cuidar bem, inclusive na sua alimentação, né. Atividade física, como eu É, disse, já está comprometida, a saúde emocional abalada. Então, o fato de poder ter pelo menos a parte orgânica um pouco mais bem equilibrada, né, já faz uma diferença na vida das é. pessoas, né? O doutor Alexandre, como é que aconteceu como é que você foi parar na neurociência? O que você foi buscar lá? Isso é uma curiosidade minha. Porque a neurociência Sim. é uma questão tão importante, tão atual, né? E que vem ficando mais presente a cada dia em todas as questões que a gente discute. Mas você já tem o doutorado, pós-doutorado, então você foi num tempo anterior a isso. O que você foi buscar lá? Olha, o sistema nervoso, o cérebro, né, é um negócio sensacional, espetacular. É claro que eu não vou falar outra coisa a não ser isso, né? Eu sou um apaixonado por essa questão das neurociências e do cérebro e como que isso impacta na vida da gente e particularmente na saúde da gente, né? Somos Mas dois. a minha procura foi já logo nos anos iniciais da faculdade. Quando eu entrei Ah, no curso de medicina, foi a primeira disciplina que me chamou a atenção. E então eu passei praticamente a faculdade toda já me aprofundando nas questões do estudo do cérebro e das neurociências, que na época já era uma coisa muito em voga na América do Norte, mas não tinha chegado aqui tanto. Nós estamos falando é. de quase 30 anos atrás, né? Então não era uma coisa que era tão em voga aqui no nosso meio, mas nos Estados Unidos já era bastante, já era uma coqueluche lá, na verdade, né? Sim. Então isso me atraiu e depois a coisa simplesmente seguiu um curso natural. Conforme eu fui estudando mais e mais, eu parti para pós-graduação mesmo e entrei na área acadêmica. Eu fui docente durante um tempo, Sei. dei aula justamente nessa área, para graduação, para Sei. pós-graduação. E com o passar do tempo a gente vai sentindo a necessidade, inclusive, de tocar mais na vida das pessoas, né? Porque o meio acadêmico ele é muito cativante, Hum. mas o contato a gente fica um pouco isolado das pessoas, é meio como a Torre de Marfim, né? E aí, Sei, sei. então, eu acabei direcionando mais a minha formação depois para o lado mais clínico e é o que eu faço hoje, né? No final das contas, a Sei. acupuntura tem tudo a ver com isso, porque o que a gente faz é justamente modular a atividade do sistema nervoso, né? Na prática, aquilo que a gente Sei. vê nos artigos, no laboratório, nos estudos, a gente tem a possibilidade de lidar com isso na prática da vida das pessoas no consultório, né? É, e com esse embasamento da neurociência, a sua abordagem deve ser muito mais ampla, né? Porque a sua compreensão fica diferente, né? A compreensão da questão física fica diferente, né? Sim, sim, sim. E a medicina chinesa traz uma contribuição interessante também,
porque a leitura médica mais sindrômica, mais holística, vamos dizer assim, pensando o corpo como um todo, ajuda a gente a compreender alguns fenômenos mais sistêmicos, né? Que a nossa medicina ocidental, Sim. que é mais compartimentalizada, né? Mais fragmentada, às vezes tem um pouquinho de dificuldade de enxergar. Com a sistematização da medicina chinesa, isso fica um pouco mais fácil. Legal. Doutor Alexandre, o que a gente, falando em sistema imunológico, né, que é um dos temas aqui da live, o que você nos orienta a fazer nesse momento? O que a gente pode fazer e não deve fazer para que o nosso sistema imunológico fique mais disponível nesse momento que a gente está precisando tanto dele, né? Sim. É interessante o vínculo entre o sistema nervoso e o sistema imunológico, né? Inclusive existe toda uma área de estudo chamada de neuroendócrino e imunologia, porque os três sistemas são tão interligados que já se fala em uma dificuldade de separar, né, o sistema nervoso do sistema endócrino do sistema imunológico. E daí, então, fica mais fácil da gente entender como que a gente responde essa sua pergunta. Por exemplo, um indivíduo ansioso, um indivíduo estressado, um indivíduo angustiado, ele fatalmente vai impactar o seu sistema imunológico. Então, talvez a primeira coisa que a gente deva pensar é na saúde mental, né? Se quer ter um bom sistema imunológico, a gente precisa cuidar da cabeça da gente, né? Por onde que anda o nosso pensamento, as nossas emoções, isso vai ter uma relação direta de como vai estar o nosso sistema imunológico, né? Então, uma boa saúde imunológica passa por uma boa saúde mental. Sem dúvida nenhuma também a questão dos hábitos de vida, né? Como que você dorme, o que você come, as atividades físicas que você faz ou não faz. Então, aquilo que talvez todos nós saibamos em alguma medida, né? O hábito de vida, dormir bem, comer bem, passar bem os seus dias, tanto física como emocionalmente, isso vai ter um impacto totalmente diferente no seu sistema imunológico. A melhor maneira de você ter um bom sistema imunológico é você cuidar dessas áreas da sua vida. Você está dizendo isso porque a ansiedade, a depressão e esses desgastes que a gente vive aí afetam, consomem a energia que poderia estar disponível para o sistema imunológico. É mais ou menos isso? É um pouco pior do que isso. É isso, mas alguma coisa um pouquinho mais complicada. Porque o nosso estado emocional, ele modifica a produção de certas substâncias no nosso corpo, né? Então, muitos já ouviram falar do cortisol, né? O cortisol, ele é uma substância produzida no nosso corpo que é estimulada, a sua produção é estimulada pelo sistema nervoso. Então, dependendo da atividade no sistema nervoso, você modifica os níveis de cortisol. E modificando os níveis de cortisol, você modifica a atividade do sistema imunológico, porque ele é o regulador natural do nosso sistema imunológico. Então, existem substâncias mesmo produzidas no corpo que podem fazer mal para o nosso sistema imunológico, e o nosso hábito de vida pode, tragicamente, fazer com que a gente produza mais dessas substâncias. E isso no dia a dia, eu sei que o estresse é um dos fatores estimulantes da produção de cortisol, né? Além do estresse, tem alguma outra coisa? Oi, perdão, acho que falhou, eu não ouvi direito a sua pergunta. Tá. Eu sei que o estresse é um dos fatores determinantes da produção de cortisol, né? Quanto mais estressado, maior o cortisol. Não é isso? No maior o índice de cortisol. Sim. E quanto maior o índice de cortisol, mais desgaste e outras coisas mais, né? Fora o estresse, tem alguma outra coisa que a gente faça no dia a dia que estimule a produção de cortisol, que afeta o sistema imunológico? Então, é como eu estava dizendo, né? O balanço do sistema... O cortisol, ele faz parte do chamado sistema endócrino, né? Então, ele é um hormônio produzido por uma glândula. E o sistema endócrino, não é o caso só do cortisol, mas o sistema endócrino como um todo,
ele oscila na dependência de todas essas coisas. Quer dizer, você pode comer certos alimentos, né, que são chamados alimentos, por exemplo, pró-inflamatórios, né, ou que são alimentos ricos em radicais livres, que provocam muita oxidação no nosso corpo, e isso vai levar o nosso sistema endócrino, em algum momento, a algum tipo de desequilíbrio. Por exemplo, outra coisa que não tem nada a ver com alimentação, o sono, a qualidade do sono. Noites mal dormidas, em sequência, vão alterar também o nosso sistema endócrino, porque o nosso sistema endócrino, ele cicla de dia e de noite. Existe um funcionamento normal do dia e da noite do sistema endócrino. Então, se você passa noites mal dormidas, daqui a pouco você fatalmente vai ter uma desregulação do seu sistema endócrino e também do cortisol. De maneira geral, uma vida sedentária, com uma alimentação e com a cabeça cheia de problemas, é a receita perfeita para você ter um desequilíbrio nos níveis do cortisol. Doutor Alexandre, a Adriana, que está assistindo a gente aqui, pediu para você falar um pouquinho da relação da vitamina D com o sistema imunológico. Sim, eu não sou especialista em vitamina D, mas a vitamina D também se tornou ao longo dos anos um alvo assim, de muitos estudos em várias áreas diferentes, né? Porque ela não é só importante para o nosso metabolismo geral do corpo, ela tem um papel importante no sistema imunológico e no sistema nervoso também. São palavras que ficam se repetindo na minha boca, mas é porque elas estão todas interligadas, né? Sistema endócrino, sim, sistema nervoso, sistema imunológico. Então, mas por outro lado, viu, eu quero só chamar a atenção que ainda que existam estudos muito interessantes envolvendo a vitamina D, existe ainda muita controvérsia com relação à aplicabilidade prática em termos de reposição de vitamina D. Não existe um consenso, por exemplo, com relação aos níveis realmente normais de vitamina D. Existe muita discussão no meio acadêmico. Sim, existe muita discussão no meio acadêmico se deveria realmente fazer reposição de vitamina D, não é? Então, eu vou preferir não entrar muito nessa celeuma, porque a gente está tentando pensar em coisas práticas aqui, né? E do ponto de vista prático, eu vou dizer para você que a melhor coisa é você sair, se expor ao sol e dar uma volta no quarteirão, certo? Perto da hora do almoço, e expõe a sua pele, não é, ao sol, e aí o seu corpo vai produzir a vitamina D da maneira fisiológica, não é? Somado isso a um pouquinho de atividade física, uma caminhadazinha, um pouquinho de ação, um pouquinho de higiene mental. Do ponto de vista prático, é isso que vai te dar uma qualidade de vida melhor e talvez até melhor do que ficar se preocupando muito em repor as coisas no corpo do ponto de vista artificial, né? É claro que existem casos, só fazendo um parênteses aqui, onde se verifica que o nível de vitamina D é muito baixo, né? E a gente tem essa tendência, né? Porque a gente não sai no sol mais, a gente fica em casa, e tem o bronze do escritório, então acontece mesmo. Azul, dos níveis né? Isso, o sulfite, né? É o bronze sulfite. Isso mesmo. Então, para esses casos, obviamente, é recomendável, né? Tá fazendo uma reposição. Mas não é isso que a maior parte das pessoas faz, né? As pessoas estão querendo aí repor uma porção de coisas na vida sem ter uma necessidade realmente de estar repondo. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Sei, com alimentação. Você comentou de alimentos que geram, que ampliam essa questão, né? Contra o sistema imunológico por conta dos radicais livres. Você pode dar um exemplo? O exemplo mais clássico é a chamada junk food, né? Junk food, para quem talvez não esteja acostumado com esse termo, que não é o fast food, né? A maior parte do fast food acaba sendo junk food, mas o junk food, junk é de lixo, né, no inglês. Sim. São alimentos que, na verdade, não são nem considerados alimento, é como você comer isopor. Então não tem valor nutricional real
Então, quando você olha lá o conteúdo daqueles alimentos, ele é paupérrimo, ele não tem vitaminas, ele não tem elementos que sejam importantes para as funções orgânicas. Então, ele basicamente é um amontoado de química que tem um sabor assim bastante atraente, uma embalagem bem colorida e atrai as pessoas, e é barato muitas vezes, né? Tipo que suco, Aí é vou mais falar uma fácil. marca aqui porque eu não sei o Que nome suco. da substância. Né? Eu costumo falar para os meus filhos o seguinte: qualquer coisa que você tenha que abrir um saquinho para comer, seria melhor você não comer. Se você tiver a opção, Sei. né, de comer uma coisa feita de maneira mais natural, uma coisa mais que você encontra na natureza, né, seria melhor. Porque, inclusive, os produtos locais, né, dos nossos produtores locais, as frutas da estação, as verduras que naturalmente são produzidas na sua região, né? Se você está mais na montanha, se você está mais na praia, se você está mais no interior, se está mais... Enfim, os produtos típicos da sua região são os melhores, são os mais ricos, os que vão responder melhor às suas necessidades nutricionais, né? E o junk food, ele não é só junk food por causa da carência nutricional, é porque ele tem um monte de elementos que vão ter esse efeito deletério no corpo. Eles vão acabar produzindo sódio, aquilo que né? você não quer. Sim, sódio e muitas outras químicas, né? Que o sódio impacta direto, né? A gente incha, aumenta a pressão, faz uma porção de coisas, né? Aí, ruins, né? Sim, exato. Doutor Alexandre, como é que você imagina, a gente sabe o quanto o afastamento de um profissional da sua atividade impacta na produtividade, traz impacto para o grupo de trabalho, além de trazer um impacto para a imagem da empresa, né? E qual que você, tomando por base até essa sua atividade aí que você citou, de consultoria para as empresas, né, para a empresa que você está atuando hoje, qual seria uma atitude positiva que a empresa poderia ter com os seus profissionais para que esse sistema imunológico e a promoção da saúde seja eficiente? Ok. Essa pergunta eu creio que é importantíssima. E a resposta pode parecer que não é tão óbvia. Pensando na pandemia, né, o que mais tem estressado as pessoas é, de um lado, um excesso de informações desencontradas, não é? Que acabam gerando muita insegurança. Exatamente. E, do outro lado, uma falta de orientação bem prática mesmo, daquilo que é necessário de ser feito e aquilo que é seguro, que transmite segurança para as pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, né? Nós temos vivido uma torre de Babel, são tantos ruídos, né? Tanta gente falando tanta coisa, que as pessoas acabam ficando desorientadas, E o básico, o mais simples, acaba passando batido. E pode não parecer, como eu disse, né? Talvez não seja tão óbvio, mas a coisa que mais contribui para um bom ambiente, no ambiente de trabalho, é as pessoas se sentirem seguras de saber que elas podem trabalhar, que elas podem ter relacionamento, que ela pode ter a sua produtividade, desde que ela siga algumas orientações básicas, que são simples, mas são importantes. Então, no ambiente da empresa, do ponto de vista prático, a melhor coisa que a empresa faz é investir massivamente em comunicação simples, objetiva e com as informações que realmente são importantes. Tentar tirar esse ruído todo de informações que tem feito muito mal para as pessoas. O melhor ambiente possível é aquele em que as pessoas têm as informações que elas precisam ter, no momento que elas precisam ter, e daí elas têm a segurança para poder tocar a sua vida, porque a vida não pode parar. Sei. E o que você acha que... Vamos imaginar um contexto onde isso não aconteça. Eu tenho pacientes e coaches que trabalham em grandes empresas e que essa massa de informações tem sido
uma coisa avassaladora para eles. E é uma coisa que eles não conseguem interferir. Eles, como receptores disso tudo, o que você sugere? Que postura assumir? Sim. Diante disso. De novo. Sim, duas coisas, né? Em primeiro lugar, para a própria pessoa. Então, pensando num gestor, vamos pegar aí o exemplo, né, de um gestor, de uma empresa, que ele próprio está sobrecarregado, seja com a pressão econômica, porque ele está tendo que tocar o negócio dele, com um ambiente econômico tremendamente desfavorável, muito provavelmente tendo prejuízos, né, tendo que lidar talvez com demissão de pessoas, né. Então, em primeiro lugar, para ele próprio, né, isso você está dizendo o empresário, né? O empresário, o empreendedor que tem o seu negócio, sim, né? Em primeiro lugar, para ele próprio, ele precisa filtrar da onde ele está buscando as informações dele. Porque as pessoas têm se exposto, né, a essa torre de Babel sem filtro nenhum. Então a gente vê pessoas bem esclarecidas até, com um bom nível de formação, mas ouvindo coisas e reproduzindo coisas que são infantis, como por exemplo, beber água quente pode matar o coronavírus, né? ou coisas do gênero. Isso reflete uma falta de filtro, né? A pessoa ela está se alimentando, talvez na sua ansiedade, está se alimentando de tanta... seria uma junk information. Tem a junk food e tem a junk information. Ela tá consumindo o que não deveria. Então a primeira coisa é se basear em documentos oficiais, não é? Em entidades que tenham gabarito para dar orientações, né? Como você faz o seu trabalho, né? Então a pessoa precisa buscar uma orientação de alguém que tenha segurança para falar o que está falando e tenha uma qualidade de informação boa para oferecer. Ela precisa então ser seletiva, né, no tipo de informação que ela consome, porque senão ela vai ficar maluca. Os empresários têm ficado malucos porque eles têm dado, por incrível que pareça, ouvidos às coisas mais risíveis, como, por exemplo, que eu disse, beber água quente mata o coronavírus, né? Ou, por exemplo, meio no desespero, né? Isso, é no desespero. Enfim. E pensando, talvez, agora, nesse empreendedor, nesse empresário, que tem agora que oferecer, talvez, uma segurança para os seus colaboradores, né? Para a sua equipe de trabalho, né? O primeiro passo é o que a gente acabou de dizer. Ele precisa estar em ordem com as informações dele e com a cabeça dele para poder transmitir isso para a sua equipe, para poder transmitir isso para os seus colaboradores, porque é óbvio que um gestor, né, um empresário, um empreendedor desestabilizado vai desestabilizar a equipe. A equipe não vai ser melhor do que o seu líder. Se o líder se o seu líder estiver desequilibrado, a equipe vai se desequilibrar. Então, a melhor coisa que ele tem a oferecer para a sua equipe, para os seus colaboradores, é a estabilidade e a segurança de criar o ambiente onde as pessoas possam trabalhar, não é? Da melhor maneira possível, com a melhor segurança possível, baseado nas melhores informações possíveis. E isso vai criar o clima de segurança que as pessoas precisam para poder continuar tocando as suas vidas, né? Sim. O doutor Alexandre, vou tentar assim, resumir e eu queria que você fechasse então para a gente. Vamos ver se eu estou certa, você me corrige aqui. O que você falou é que você tem tem atendido no seu consultório muitas pessoas ou com ansiedade ou com depressão, com questões, essas questões mais acentuadas devido ao momento que nós estamos vivendo, algumas inclusive enlutadas, né? E você atua com acupuntura especificamente. Tem mais alguma outra técnica que você usa no consultório, além da acupuntura? É um atendimento clínico? Eu faço, entre aspas, só acupuntura, que a acupuntura tem toda uma gama de métodos, né? Mas entre aspas, é só acupuntura, sim. Bom, mas então a acupuntura é uma saída muito interessante, porque você consegue, é uma abordagem holística, né? Você consegue
trabalhar com a pessoa como um todo, né? Sim, E, exato. fora isso, o que você sugeriu para a gente, então, com relação ao sistema imunológico, é atentar para a quantidade de informações que a gente recebe, filtrar um pouco isso, tentar ter um estilo de vida saudável, cuidar essa vida saudável diz respeito à alimentação, atividade física, né? E cuidar dessa questão para o nosso cortisol não aumentar demasiadamente, ou seja, cuidar do que está na cabeça para que isso não afete de maneira negativa o nosso físico. Que mais, doutor Alexandre, que escapou aqui? E nas empresas, logicamente, tomar os cuidados para direcionar as informações da maneira mais precisa e mais prática possível, para não gerar tanta insegurança a mais do que as pessoas já estão vivendo hoje, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acrescentaria, talvez, o que está por detrás de uma boa higiene mental. E dormir, a Cristina está falando aqui. Dormir, que eu esqueci, exato. Né? Sim, boa qualidade de sono. Pode falar, desculpa. O que está por detrás de tudo isso, a gente está sendo lembrado também nesses dias, né? De uma forma ou de outra. Você tocou na questão do luto, né? Nós falamos muito aqui da questão do descontrole, né? A gente tem sido levado muito a refletir sobre o propósito da vida da gente, né? Então, dentro desse pacote, né, de qualidade de vida e saúde, a gente falou de saúde mental, a gente falou de saúde física, né? Mas a gente não pode esquecer da saúde espiritual também. A gente está sendo lembrado nesse grande momento. Verdade. A gente está sendo lembrado desse momento da nossa pequenez, não é? Como ser humano limitado, né? Que não tem todas as respostas, que não tem a segurança definida e traçada do seu futuro, né? E isso faz todos nós refletirmos sobre essas questões espirituais mesmo. Quer dizer, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Por que eu corro tanto? Por que eu tenho corrido? Por que eu tenho levado a vida do jeito que eu levo? Né? Será que tem algumas coisas que eu posso melhorar? Será que os valores que eu tenho adotado para minha vida, como pessoa, como homem, como marido, como pai, como vizinho, como filho, estão no lugar correto? Né? É um momento de grande reflexão, e é um momento muito rico, eu creio. Apesar de todas as coisas negativas que a gente tem vivido, eu creio que esse parar e pensar e refletir no propósito da vida, nesse lado espiritual que a gente tende a varrer para debaixo do tapete, né? Na correria do nosso dia a dia, né? É super importante. Eu diria que por detrás de todas essas coisas tem esse outro elemento que não pode ser negligenciado, né? Inclusive, só fazer propaganda aqui, aproveitar o espaço, durante esses meses aqui de junho e de julho, eu tenho, inclusive, ministrado algumas aulas, são aulas gratuitas, né? Elas são todas gravadas, a respeito que legal. justamente dessa... São aulas online, obviamente, não estão sendo feitas presencialmente, mas são aulas que propõem justamente essa reflexão, quer dizer, o que essa pandemia tem a ver com essa questão espiritual, como é que a gente pode, talvez, encaixar essas coisas num sentido mais amplo de vida. Como é que a gente pode fazer essa reflexão de uma maneira mais saudável? Como é que a gente pode extrair alguma coisa de positivo desses dias para sair melhor desse período de pandemia do que a gente entrou? E aonde que a gente encontra essas aulas, doutor Alexandre? Sim, essas aulas elas estão disponibilizadas no site da Igreja Batista aqui de Bragança. O site é igrejacelebração.org.br. Mas se você bater Igreja Batista de Bragança, vai aparecer lá. E aí, ou então se você bater o meu nome mesmo, né, deve aparecer lá. E aí as aulas estão todas gravadas, né? O curso ainda está acontecendo. E ele termina no final desse mês. É uma aula por semana. E cada aula a gente faz uma reflexão.
eu faço essa reflexão na perspectiva da minha vivência, né? Então é uma perspectiva cristã de vida. Então a gente pensa um pouquinho nessas questões, nessa direção. E as aulas são todas gravadas, são gratuitas, estão disponíveis para todo mundo. Ah, ótimo, ótimo. Então já fica a dica aí. Doutor Alexandre, para a gente encerrar, tem um pedido aqui. O que você sugere, ou o que você pode comentar para essa volta ao cotidiano, que já está começando, né? Porque as coisas estão abrindo e a gente está voltando para o cotidiano sem vacina. Então, o que fazer? Sim. A palavra, talvez até pegando o gancho aí desse curso que eu falei, né, numa perspectiva cristã de vida, a palavra é prudência. Prudência. Um dos conselhos muito ricos que Jesus deu para nós é que nós devemos ser puros como a pomba e astutos como a serpente. Então a gente tem que estar com o nosso grau de vigilância dentro, né, de um limite saudável. Nós não podemos rebaixar nossa vigilância, né? Então as coisas a fazer são simples, mas elas precisam ser feitas. Então nós precisamos continuar lavando as mãos, nós precisamos continuar usando máscaras, nós precisamos continuar mantendo o distanciamento social, né? A prudência é a palavra de ordem nesse retorno. Se nós tivermos prudência, eu creio que isso é segurança suficiente para a gente enfrentar o cotidiano da vida de uma forma tranquila. Os problemas acontecem quando falta prudência. Então você vê as pessoas relaxando, você vê as pessoas menosprezando as orientações dos órgãos de saúde, né? Não faça isso. Ouça o que as autoridades de saúde estão dizendo e mantenha essas 3 coisas muito simples. Continue lavando as mãos, continue usando sua máscara quando estiver circulando por aí e mantenha um distanciamento. Se você fizer essas 3 coisas, nós vamos atravessar isso nessa retomada, se Deus quiser, com tranquilidade. Tá ótimo. Tá ótimo, doutor Alexandre. Muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui. E quando eu estiver em Bragança, vou te ligar para a gente se conhecer pessoalmente. Tá? Será muito bem-vinda. Estar em Bragança em breve. Será muito bem-vinda. Eu faço um trabalho aí. Então, vai ser um prazer para mim. Muito obrigada, viu? Foi muito importante. Pessoal, eu vou chamar, a gente vai se despedir agora do Dr. Alexandre e eu vou chamar a Samantha para dar uma palavrinha aqui com a gente também. Muito obrigada, viu, Dr. Alexandre? Obrigado você, Estelone. Boa noite. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.